Em nenhum dinheiro ou objeto pessoal, enfileiraram-nos diante da estreita poterna. Vigiados, transpuseram os umbrais da cidade. Um a um. Apalpados, para que nada escondessem por debaixo dos tristes panos que os cobriam. Afugentados de suas casas. Cuspidos de sua cidade. Para trás, deixaram gado, campos, vinhedos. Arnaldo Amauri reuniu os cruzados. Não poupou elogios aos senhores franceses, às tropas de soldados e cavaleiros que trouxeram em nome da Igreja e da glória de Deus. Acabados os agradecimentos, anunciou-lhes a intenção de escolher um barão de renome e prestígio para que governasse a cidade. Um senhor devotado à ortodoxia, em Carcassonne, evitaria que os hereges retornassem e a infectassem novamente. Após o solene pronunciamento, abade, legados e barões foram convocados a decidir o destino do viscondado Trincavel. O abade ofereceu as terras ao conde de Nevers, que, agradecido, recusou o presente. Justificou-se. Não tinha nenhum interesse em governar a cidade ou permanecer na região. Lembrou ao abade que sua quarentena chegava ao fim e, tão logo pudesse, retornaria a seus domínios. O chefe de Cister tentou o duque da Borgonha. Nova negativa escutou. O duque tinha terras na França, não podia ausentar-se do reino para além da quarentena sem comprometer seus negócios. O conde de Saint-Paul também se negou a governar a cidade, repetiu as desculpas anteriores, porém dispensou mesuras e polidez, confessou não ter o hábito de se apropriar de despojos alheios. Por que motivo grandes feudatários franceses, sempre dispostos a aumentar terras, desprezavam a posse da rica cidade? Escrúpulos morais e jurídicos impediam-nos de aceitá-la. A maioria dos senhores franceses tomou a cruz por motivos espirituais. Os interesses recaíam na defesa da Igreja Católica, na distribuição de indulgências, na honra do combate, durante a quarentena, em hóstia cristã. Os feudatários do Reino da França prezavam os limites do poder espiritual. Entendiam que Arnaldo Amauri não tinha o direito de confiscar os feudos de seus legítimos donos e oferecê-los, como prêmio, a qualquer senhor, sem o consentimento do senhor superior. Somente receberiam o que lhes fosse concedido por Felipe Augusto, suzerano a quem juraram vassalagem e fidelidade. Diante de consecutivos nãos, Simão de Montfort foi indicado. Veterano de cruzada em Terra Santa, Simão reunia, além de distinções militares, algumas outras qualidades. Homem devotado à causa da Igreja e ao serviço de Deus. Verdadeiro soldado de Cristo. Incansável instrumento da sagrada missão. Humilde. Quando preciso. Orador dotado de incrível naturalidade. Firme em decisões. Justo, quase sempre ou sempre quase. Em julgamentos. Casado. Totalmente fiel à esposa. Defeitos também possuía. Conquistador ambicioso. Sôfrego. Guerreiro cruel. Vingativo. Homicida sanguinário. Sádico. Perverso. Religioso fanático. Quanto a terras e títulos, não impressionava. Senhor de Montfort e Pernon. Feudos insignificantes, títulos desprovidos de prestígio. Herdeiro do condado de Leicester, na Inglaterra. Domínio que João Sem Terra confiscou e jamais lhe consentiu pôr as mãos. Simão, como outros senhores franceses, recusou a oferta. Não porque precisasse retornar a seus domínios. Não porque pretendesse combater somente durante a quarentena. Não porque desprezasse despojos alheios. Usou como argumentos incapacidade e indignidade para ocupar tão importante cargo. Arnaldo, seguido pelos outros, cumulou de qualidades, insistiu, em nome de Inocêncio III, em que aceitasse as terras. Reticente ainda quanto a predicados seus, anuiu, mas, desde que os senhores lhe prometessem ajuda caso se encontrasse em perigo ou necessidade. Palavras desenvoltas vibraram na silenciosa sala.
Simão agradeceu a administração das terras com humildade e devoção. Era dádiva de Deus, e tinha confiança em sua ajuda. Como reconhecimento pela graça obtida e para a salvação de sua alma, passou às mãos do abade 3 casas. Em benefício da igreja, contribuiu com o censo anual, cobrado de cada família que vivesse sob o mesmo teto, e com um sistema de multas para excomungados que não tivessem requisitado reconciliação com a igreja. O abade transformou em visconde de Béziers Carcassonne, nomeou o chefe militar da cruzada. Arnaldo Mauri continuava como chefe supremo, instrumento do poder espiritual. Simão investiu o título de chefe militar, representante do poder temporal. Acabada a assembleia, deixaram a sala. Os nobres franceses dividiam opiniões. Uns exaltavam qualidades militares e religiosas de Simão, mas preferiam o silêncio em relação à sua falta de escrúpulos morais e jurídicos em aceitar um feudo cujo legítimo dono fora desapossado pela igreja e não pelo suzerano legal. Outros o recriminavam abertamente pela cobiça, pela desmedida ambição e até pelo incomum brilho do olhar que sugeria requintes de crueldade. As censuras, porém, não impediram que os franceses trocassem amabilidades com Simão ou não se negassem a compactuar com sua sede de conquistas. Se Béziers e Carcassonne já estavam tomadas, faltavam a cidade de Albi e a região do Razés para que Simão realmente incorporasse o título e a totalidade das terras de Trincavel. Um problema, no entanto, o afligia. A imensa armada que comandava reduziu-se espantosamente com a partida dos que haviam cumprido quarentena e levado consigo seus exércitos. Para aproveitar o efeito psicológico da vitória sobre Béziers Carcassonne, era preciso agir rapidamente, não dando chance à formação de núcleos de resistência, não esperando que o outono findasse e a estação fria se anunciasse. O inverno era avesso a qualquer operação militar. Mas como fazer cercos e assaltos com um total de 4.500 homens, tudo o que lhe havia restado do imenso efetivo que chegara a Montpellier? Simão resolveu o impasse escrevendo a Inocêncio III. Contou-lhe a satisfação de punir os que se haviam desviado do caminho da fé. Reafirmou suas dúvidas quanto à capacidade e dignidade para a gloriosa missão de tornar-se o senhor de Béziers Carcassonne. Aproveitou para pedir ao Papa que confirmasse a posse de seus títulos e terras, extensiva a seus herdeiros, para que pudesse estabelecer direitos como suzerano e exigir obediência do povo. Pediu ajuda em homens e dinheiro. Afinal, o censo pago à igreja transformava em vassalo de Roma, um ato que, se por um lado o colocava em difícil situação frente ao rei Pedro II de Aragão, o suzerano legal de Carcassonne, por outro lhe podia render lucros com o Papa. Para que os occitânicos permanecessem sob a ameaça dos cruzados, Simão, enquanto aguardava socorro, concentrou-se em tomar as cidades desprotegidas e as que minassem arredores e eixos que levavam aos núcleos mais importantes. Algumas foram abandonadas pelos habitantes. Os cruzados só tiveram o trabalho de anunciar a ocupação. Outras foram queimadas. Em pouco tempo, Simão conquistou o título de senhor da região do Razés. Cidades que não abrigavam hereges recusavam-se a abrir suas portas aos invasores. Ele as cercava, tomava, submetia. Não suportava insubmissões, menos ainda a impossibilidade de se apossar de sítios bem posicionados. O chefe da armada tomou muitos burgos e castelos, enforcando os habitantes, queimou hereges arrependidos apesar de a igreja não condenar à morte, e Inocêncio sempre perdoar, o pecador que confessava, abjurava e voltava ao seu seio. Simão não estava preocupado com julgamentos em tribunais eclesiásticos presididos por bispos ou com sentenças legais. Entendia que pecadores confessos deviam ser punidos. Se o castigo para hereges era a fogueira, que ardessem. Faltava apenas tomar objeos para que Monteforte se tornasse senhor dos domínios Trincavel. Manobra que visava não só a posse de terras e título, mas a um objetivo preciso,
intimidar Raimundo Rogério, conde de Foix, obrigá-lo a se render. O que Simão conseguiu sem nenhum esforço quando o conde viu o esfacelamento do viscondado, o sumiço de Trincavel e a total falta de informações sobre sua libertação. Para salvar suas terras e ganhar tempo, Raimundo Rogério propôs um acordo a Simão. Jurou obediência à igreja, abriu-lhe as portas de burgo e castelo em troca da garantia de que seus domínios seriam respeitados. Simão concordou. Pactuaram o compromisso, porém. O túmulo de Santo Antônio, martirizado em 506, foi o motivo para a fundação de uma abadia. Pouco depois, nascia a cidade de Pamiers. Raimundo Rogério de Foix e o abade dividiam administração e poder, mas abade e conde estavam em guerra por causa dos impostos cobrados pelo conde. Em setembro, o abade enviou mensagem a Simão de Montfort. Pedia-lhe que substituísse Raimundo Rogério na copossessão da cidade. Esclarecia ao chefe militar que, desapossando o sacrílego conde, a heresia poderia ser extirpada. Simão não esperou um segundo convite. Apesar do compromisso assumido com o conde, a senhora Euce de Pamiers abriu uma posição bastante promissora. Pamiers ficava entre dois sítios importantes de catarismo, de agora em diante isolados pelos cruzados. O abade recebeu com honras. Redigiu ato oficial, colocou no lugar do conde de Foix. Simão partiu em busca de novas conquistas. Raimundo Rogério ficou indignado com a atitude de Simão. Jurou reagir. Albi era o quarto e último feudo de Trincavel. Seu senhor superior era um bispo e fez da cidade uma senhoria eclesiástica tão independente quanto uma cidade episcopal. Os olhos de Montfort brilharam quando o bispo recebeu com demonstrações efusivas de amizade. A homenagem não tardou a ser feita, e Simão era agora senhor do Albigense. Entretanto, enquanto Simão comemorava conquistas, o conde de Foix rompeu o acordo feito. Para o conde, Simão já o quebrara quando tomara e ocupara terras suas. Raimundo Rogério de Foix tomou Preixan, partiu para Fanjou, onde era cozenhor e a ocupação dos franceses feria seus direitos. Aproximou-se das muralhas da cidade. Era noite. Seus homens encostaram as escadas nos muros. Escalaram a pedra. Espalharam-se pelas ruelas. O alarme soou. Os cruzados saíram do castelo e conseguiram afugentar os assaltantes, que, surpresos com a rapidez e a perícia dos homens, correram em desordem para a saída. Muitos não ultrapassaram o fosso. Tombaram. Mortos. Enquanto Simão se empenhava em conquistas, uma delegação enviada por Arnaldo Amauri chegou a Toulouse. Tinha como missão exigir que suspeitos de heresia, cuidadosamente listados pelo chefe da cruzada, fossem reunidos e entregues para que se justificassem de algumas acusações. Caso houvesse recusa, cônsules e cidadãos ilustres da cidade seriam excomungados, a cidade interditada, o exército trazido ao condado. Raimundo VI, acabada a quarentena, encontrava-se na cidade e mostrou-se ultrajado com semelhante exigência. Não devia obediência ao abade desde que Inocêncio nomeara Milon para ouvir suas justificativas. Em Saint-Gilles, foi absolvido e reconciliado. Cumpriu quarentena. Indignado, negou-se a receber ordens de Arnaldo, ameaçou queixar-se ao Papa. Os cônsules também não pretendiam obedecer e afirmaram ser impossível entregar os embaixadores do abade aos hereges da cidade. Justificaram a negativa com argumentos imbatíveis. Haviam jurado total submissão à igreja, e o conde, como prova de fé e fidelidade, deu ordens para que os hereges confessos fossem punidos. Desde então, os que não abjuraram abandonaram o condado ou foram queimados em fogueira. Os embaixadores de Arnaldo não gostaram da ironia. Sabiam que os toulousianos mentiam para não entregar os infiéis. Refizeram as ameaças, afirmaram que os hereges deviam ser levados ao julgamento dos cruzados. Os cônsules abandonaram a farsa e, no mesmo tom de desafio,
Exigiam o procedimento canônico legal. Os que haviam sido listados pelo abade seriam submetidos à jurisdição da sé episcopal da cidade ao Sr. Fouques, bispo de Toulouse, conforme rezava o direito canônico seguido pela Igreja. Caso insistissem em desrespeitar as regras do procedimento legal, eles e os acusados pediriam proteção ao Papa e apelariam à sé apostólica. O abade de Cister recusou o procedimento legal. Tinha plenos poderes, podia optar pelo julgamento dos cruzados, dispensar regras e leis. Os toulousianos resistiram. Arnaldo excomungou-os, interditou a cidade. Urgente se tornou explicar ao Papa o motivo do castigo que recaía, outra vez, sobre conde e condado. Inocêncio enviara agradecimentos a Raimundo, felicitar-o por reconciliação e serviços prestados à cruzada. Milon escreveu a Inocêncio. Acusou Raimundo de não ter recolocado bispos em seus domínios, expulsado de seus estados, ou permitido que fossem entregues à discrição dos cruzados, hereges e seus protetores, rendido justiça a igrejas, casas religiosas e aos pobres, nomeado comissários para que escutassem as queixas feitas contra ele, demolido fortificações erguidas em terras das igrejas, abolido taxas de passagem e outros impostos injustos que recebia. Concluiu que, de acordo com a decisão dos religiosos, excomunhão e interdição seriam efetivadas se, até o dia de Todos os Santos, Raimundo não se justificasse das acusações e do fato de ter admitido, entre amigos, o acusado do assassinato de Castelnau. O torreão do castelo de Carcassonne empinava-se altaneiro, recortando o céu esmaecido do outono. Uma aragem fria soprava, ondulando preguiçosamente o estandarte cor de sangue. Um sol enfraquecido se punha traidor, atingindo pelas costas o leão prata dourado da casa Monteforte, fazendo-o dardejar raios incandescentes, sensuais. Se brasão e estandarte novos enfeitavam torres e cidade, gente desconhecida ocupava as confortáveis dependências do castelo. Na masmorra, o antigo senhor, Raimundo Rogério Tricavel, procurava, em vão, posições confortáveis que aliviassem a dor dos membros doloridos pelo peso das correntes de ferro que o imobilizavam. Desde o dia em que se entregara em troca da vida de seus vassalos, nenhum barão, nenhum legado apareceu para lhe dar satisfação. Ninguém era capaz de lhe informar quando seria solto, quando lhe seria permitido o exílio junto à mulher e ao filho de 2 anos. Já não sabia havia quanto tempo estava preso, mas, com certeza, sua querida cidade já havia sido ocupada, despojada de suas riquezas. Por que razão o mantinham em cativeiro? O mês de novembro se anunciava. A chegada da estação fria interrompia operações militares. No inverno, sabia qualquer exército, os habitantes da região contavam com mais recursos para atacar e para se defender. Conheciam as artimanhas da temperatura, dominavam as sinuosidades das estradas. Simão de Monteforte não contrariou a regra. O saldo até então havia sido positivo. Conquistara inúmeras cidades importantes. Frio e falta de efetivos sustaram cercos e tomadas. Precisava de ajuda em homens e dinheiro. Já fizera Inocêncio o relato das prioridades. Recolheu-se em Carcassonne. Passados 10 dias do mês de novembro, a noite estava gelada. O vento cantava, e a única resistência eram as 30 torres da cidade, que não se vergavam à sua violência. Sobre o torreão do castelo, o estandarte do leão da cruzada revirava, mas o vermelho do pano e o prata dourado do brasão não podiam ser distinguidos na escuridão. O calabouço do castelo de Carcassonne também submergia em trevas, em friagem, em umidade. Exalava enjoativo cheiro de mofo que se instala em lugares pouco ventilados e escondidos do sol. Durante a madrugada, algumas vozes abafadas foram ouvidas. Alguns passos trôpegos ciscaram o chão. Alguns lamentos sofridos cortaram, vez por outra, a frialdade subterrânea. Depois, um silêncio sepulcral tomou conta de tudo.
Nada havia a estranhar. A noite foi feita para sonhos, para sono, para descanso eterno. Pela manhã, os habitantes de Carcassonne receberam a triste notícia. Raimundo Rogério Trincavel, acometido por uma disenteria impossível de debelar, morrera naquela noite. Antes de expirar, a pedido seu, recebera os últimos sacramentos. Simão lamentou compungido a morte de Raimundo. Em grande honra, expôs seus despojos para que parentes, amigos e vassalos pudessem vê-lo pela última vez. O funeral foi seguido por imenso cortejo. Simão não poupou esforços nem despesas para que o jovem Trincavel fosse enterrado com merecidas deferências. Mostrando profunda admiração por seus feitos, Simão, em seu discurso, cobriu de glórias e virtudes. Um verdadeiro herói, mas, como todo bom herói, morto. Inofensivo. Um exagero à cerimônia, quando conhecemos censuras e acusações feitas ao Visconde pelo chefe da cruzada. Tentava impressionar o povo, desviá-lo de cobranças, fazê-lo esquecer a promessa de liberdade feita a Trincavel. Passado o período de nojo, os habitantes de Carcassonne, inconformados com a morte de seu Visconde, comentavam sobre a doença que o abatera, estranhavam o total desconhecimento de seu estado. Os murmúrios tornaram-se frequentes. Um trovador clamou sua indignação, denunciou o verdadeiro fim de Raimundo Rogério. Eles o mataram, e jamais se viu tão grande ultraje, nem tão grande crime, nem tão grande barbárie contra Deus e Nosso Senhor, como o que fizeram os cães renegados que o eliminaram, os traidores da raça de Pilatos. Outros, encorajados pelo desabafo do poeta, confirmaram o assassinato. A notícia espalhou-se entre os vassalos. A revolta tomou conta da região. A grave denúncia chegou a Roma. O Papa escutou dos embaixadores de Pedro II de Aragão a afirmação de que Simão de Montfort havia, miseravelmente, subtraído o Visconde. Podia dar crédito às acusações? Era certo que Simão ultrapassava direitos e até ignorava ordens recebidas. Assim fizeram assumir Carcassonne e não respeitar os direitos de Pedro II de Aragão. Simão devia prestar-lhe homenagem pelo viscondado, jurar-lhe fidelidade como vassalo e, em vez de agir como devia, instituir o censo para a Santa Sé, apresentou-se como vassalo de Roma, mas seria capaz de tramar a morte do Visconde. Inocêncio se afogava em dúvidas, questionava-se e respondia às próprias indagações, optando sempre pela negação. Esquecia-se, entretanto, de computar as vantagens para Simão em se desfazer de Trincavel. O Visconde, ao aceitar a rendição, ao se sacrificar pelo povo, deixando-se aprisionar, tornara-se um herói. Simão entendeu rapidamente que soltá-lo como prometer ou esquecê-lo em cativeiro constituía um mesmo eterno perigo. O chefe da cruzada estava à frente de uma armada enfraquecida, com poucas chances de enfrentar rebeldes. A reação dos senhores occitânicos já começava a se fazer sentir. Complôs eram tramados. Cidades tomadas sonhavam com a libertação, e o martírio de Trincavel era suficiente para instigá-los à resistência. O Visconde em liberdade seria ainda pior, porque, em pouco tempo, reuniria insatisfeitos, reconquistaria seus feudos. As conjecturas que implicavam Simão na morte do Visconde não passavam ainda de hipóteses fantasiosas, possibilidades remotas, injúrias apregoadas pelos inconformados quando Simão procurou a viúva de Raimundo Trincavel, em Montpellier. Obrigou-a a assinar um acordo que lhe assegurou a possessão do Viscondado Trincavel, deserdando, para sempre, seus descendentes. O burburinho em torno do assassinato do Visconde aumentou, mas Simão não estava preocupado com as conclusões a que poderiam chegar carcassonenses, occitânicos, aragonenses, nem com as evidências de sua cobiça, ou de sua culpa, aos olhos dos senhores franceses ou de Inocêncio. Com a morte de Trincavel, ficara livre de uma presença incômoda, ameaçadora.
Era o chefe da cruzada e tudo fazia em nome de Cristo e pela honra da igreja. A rendição. Simão, enquanto aguardava reforços, avaliava sua delicada situação em relação a Pedro II. Ao rei devia o juramento de vassalagem e fidelidade pelos domínios conquistados, única forma de validar sua investidura. Tornar-se vassalo da Santa Sé e pagar o censo anual não havia eximido, aos olhos do Papa, de obediência às suas ordens, da obrigação de respeitar o direito feudal e priorizar o senhor legal. Precisava contornar a difícil situação que o expunha a recriminações e desconfianças. Urgia arranjar uma maneira de prestar homenagem a Pedro. Se o conde de Montefort se via forçado a regrar ações e retirar de cima dos ombros a insubordinação aos poderes espiritual e temporal, Pedro de Aragão também se viu obrigado a defender seus direitos e se vingar da afronta cometida por Simão, que não era pouca nem insignificante. Montefort, dando à igreja o reconhecimento do direito de propriedade, desprezou o reino de Aragão como senhor das terras em questão e colocou Pedro em situação desconfortável. Simão lhe foi imposta como vassalo através do Papa e sem a sua aprovação. Concordando ou não com desapossamento e conquista, desconfiando ou tendo certeza do assassinato de Trincavel, o usurpador o forçou a aceitá-lo, apoiar a vontade do Papa, valendo-se apenas da fidelidade jurada à Igreja e a seu representante. Entretanto, entre o religioso e o político, muito mais necessária seria, para os interesses de Aragão, uma aliança com Filipe Augusto, porque, se vassalos do rei da França confiscavam feudos meridionais, negando-se a homenagem devida a seus senhores superiores e oferecendo a senhores que escolhiam, nada impedia que, mais dia, menos dia, Filipe reivindicasse homenagem pelas terras de seus vassalos e unisse a coroa francesa aos feudores usurpados, dispensando as suzeranias anteriores. Por ora, concluiu Pedro, não seria inteligente reagir e declarar-se contra a cruzada, o que poderia fazê-la voltar-se contra ele, atando-lhe pés e mãos. O melhor a fazer era agir de forma diplomática com ambas as partes. Simão tinha consciência de que havia transgredido o direito feudal, um requisito por respeitar numa cruzada que se proclamara espiritual. Logo, vendo-se alvo de recriminação dos senhores, do rei e até do Papa, tudo faria para amenizar o mau passo e resolver o problema. Pedro marcou o encontro com Simão. Não tinha nenhum interesse em aceitar o juramento do conde, queria apenas afastá-lo de Carcassonne por um tempo, dar aos senhores meridionais apoio e ocasião para a revolta e insurreição, chance de revidar os ataques sofridos. A estratégia utilizada por Pedro II foi perfeita, e Simão ficou encantado quando recebeu o convite do rei. Sem demora, convocou os senhores que lhe restavam e partiu. Sua boa estrela brilhava, e, antes mesmo que se dedicasse a pensar em uma forma de se reconciliar com Pedro, a solução lhe era apresentada pelo próprio lesado, evitando-lhe a possibilidade de uma negativa. A manobra de Pedro foi imediatamente aproveitada pelos senhores meridionais. Submetidos à força, tão logo constataram a partida de Simão, romperam juramentos e obediência e enfrentaram guarnições deixadas em castelos e cidades tomadas. Quando Simão encerrou a frustrada conversa, sem que conseguisse regularizar sua situação diante do reino de Aragão, e tomou o caminho para Carcassonne, foi informado dos estragos que atingiam homens e sítios já conquistados. Quis atacar, mas os senhores que o acompanhavam se negaram a ajudá-lo. Sozinho, o conde reavaliou sua posição. Os occitânicos reagiam, cercavam castelos, burgos e cidades, tramavam emboscadas, aprisionavam tropas francesas, matavam os que reagiam. Em poucos dias, cavaleiros e soldados sucumbiram a armadilhas. Papéis trocavam de mãos, guerrilhas se instauravam, fiéis servidores de Cristo, e não infiéis de seus protetores, corriam perigo. Simão não podia compactuar com tão grande sacrilégio. Via-se no direito, e no dever, de impor ordens.
Tinha como lei a cega obediência à Igreja, como missão o extermínio de cidades e cidadãos desviados. Acreditava em seu papel de vingador de Cristo, de condutor de infiéis ao caminho eleito certo. O fanatismo religioso, ou qualquer outro, obriga a uma só possibilidade de conduta, que deve ser aceita e seguida por todos, sem questionamentos. Exige uma só forma de crença, que deve ser vivenciada por toda a humanidade, decidida e imposta pelos que dominam e validam preferências e certezas suas. A felicidade, o gozo supremo exigiam a aceitação destes princípios. Assim pensava Simão e os que condenavam heresia e seus partidários. Não tinham como entender tolerância, aceitar acolhimento de diferentes maneiras de pensar, agir ou se colocar diante do mundo e de seus semelhantes incorporadas e privilegiadas pelos meridionais. Simão conquistava enadas. Não era vitorioso de coisa alguma. Obtivera vitórias frágeis, sem consistência. Colhia, apenas, os frutos de sua perversidade. As submissões foram impostas às cidades, a seus habitantes e senhores por secos, tomadas e massacres, foram obtidas pela impossibilidade de lutar, pela necessidade de ganhar tempo e esperar dias melhores, mas, virasse-lhes costas, seria golpeado, abandonasse a região, tudo voltaria a ser como antes. Perplexo, constatou que o inverno apenas começava e já havia perdido por volta de 40 sítios, entre cidades e burgos. A rebelião foi geral. Os meridionais invadiram castelos, capturaram cavaleiros e soldados plantados em cidades tomadas, fizeram-nos prisioneiros. Cidades e vilarejos se insurgiram, libertaram-se, restando a Simão, de suas conquistas, os domínios Trincavel e os lugarejos desprovidos de importância. Como se não bastasse ter de suportar em frutífera conversa com Pedro II, a negativa dos senhores franceses a ajudá-lo, a reação e as reconquistas dos meridionais, teve de digerir as sutis recriminações de Inocêncio. Em carta enviada em novembro de 1209, o Papa congratulava-o pelas vitórias conseguidas, felicitava-o pela posse do Viscondado de Béziers-Carcassonne, agradecia o pagamento do censo anual em proveito da Santa Sé, comunicava que reforços haviam sido pedidos a vários senhores para que se unissem em combate aos inimigos de Cristo e da Igreja. Se o início da carta era só amabilidades, o parágrafo final repreendia-o por se afastar da teoria da cruzada. O Papa fez questão de lembrá-lo da necessidade dos novos senhores salvaguardar a fé e a paz de Deus e respeitar os direitos dos senhores superiores. Recomendou que o chefe da cruzada regrasse suas conquistas com o estimado rei de Aragão. Raimundo VI se encontrava, novamente, acusado de inimigo da paz e protetor de heresia, implicado na participação de cilada e morte de Pedro de Castelnau, sendo prova de sua culpa o fato de se relacionar com o criminoso. Conde-cônsulas decidiram ir a Roma e conseguir audiência com Inocêncio. Raimundo aproveitaria a viagem para se encontrar com o imperador germânico, Otto IV de Brunswick, de quem era vassalo pelo marquesado da Provença, e com o rei Filipe Augusto, senhor superior do condado de Toulouse. Era importante conseguir dos soberanos autorização para a cobrança de pedágio na Provença e no condado. O lucro das taxas para atravessar estradas, pontes e cidades constituía enorme fonte de renda para os senhores. Porém os impostos sobre circulação de mercadorias se prestavam a abusos, e os pequenos artesãos, mercadores e camponeses se viam em permanente estado de exploração. A Igreja tentava regularizar as relações econômicas e sociais e limitar as cobranças. O conde havia jurado não cobrar impostos que não estivessem autorizados por rei e imperador, e era autorização para cobrá-los o que pleitearia aos soberanos. A aquiescência de rei e imperador o livraria de algumas acusações. Pretendia também obter do Papa a restituição dos castelos deixados em garantia com a Igreja. Arnaldo Amauri, como em outras ocasiões, fez o possível e o impossível para vetar sua viagem. Tentou convencê-lo,
com amáveis palavras, de que o Papa não o receberia, de que tudo poderia ser resolvido por ele. O mesmo empenho foi usado com os cônsules. Nada conseguiu com o conde ou com os tolosianos. Raimundo de Toulouse foi amavelmente acolhido no reino por grandes e pequenos feudatários, homenageado por barões companheiros na cruzada. Simão de Montfort, que aguardava reforços, colocou-se às suas ordens. Filipe tratou com extrema cortesia, mas negou-se a lhe conceder autorização para a cobrança de impostos. O imperador agiu da mesma forma que o rei da França. Raimundo foi ao encontro de Inocêncio, que o acolheu carinhosamente, mas repreendeu com severidade por ambiguidade de conduta, atitude que dava motivos para que pairassem dúvidas quanto à sua fé e obediência à Igreja. O conde queixou-se dos legados que o acusavam injustamente. Argumentou que cumprira a maior parte das imposições feitas no juramento de Saint-Gilles e o que faltava regularizaria o mais rápido possível, explicado o atraso pela participação na cruzada e pelo recente regresso a Toulouse. Raimundo pediu, novamente, que lhe fosse possível justificar-se. Falou de seus castelos, depositados em garantia com a Igreja. Inocêncio prometeu-lhe novo concílio onde pudesse defender-se diante de um acusador que se oferecesse para contestá-lo. De posse do processo que exigiria dos legados, seria ele mesmo juiz da questão, e, caso ninguém o acusasse, Raimundo poderia explicar-se. Se absolvido, seria declarado bom católico e inocentado da participação no assassinato de Castelnau. Dissipadas as dúvidas, receberia seus castelos após os comprometimentos de sinceridade e fidelidade. Tão logo terminou a audiência com Raimundo, Inocêncio recebeu os cônsules de Toulouse, prontos a lhe dar satisfações necessárias para justificar a negativa em obedecer às ordens de Arnaldo Mauri. Inocêncio escutou-os. Depois, escreveu cartas a arcebispos, bispos, legados e ao cônego Tédize, substituto de Milon, que já não fazia parte dos vivos. Aos legados Inocêncio ordenou que absolvessem os habitantes de Toulouse de excomunhão e interdição. Arnaldo Mauri e o Papa assegurou que o conde, humildemente, pedira perdão e prometera cumprir os juramentos feitos quando de sua reconciliação em Saint-Gilles. Pediu que um concílio fosse organizado e que Tédize servisse de intermediário. Enquanto cartas de Inocêncio viajavam em direção a seus destinos, a condessa de Montfort vinha escoltada por um novo contingente de cruzados. Conforme as promessas papais, os recursos surgiam na época prevista. Simão já não podia esperar para agir. Os meridionais atacavam guarnições francesas. Com a nova remessa de soldados, podia recuperar cidades perdidas e conquistar outras. Escolheu Brão, que se estendia sobre uma planície e não contava com defesas naturais que refreassem a ação da armada. Simão cercou, assaltou, tomou, sem nenhuma dificuldade, aprisionou os habitantes. Entre eles, encontrou um clérigo francês que o havia traído. Amarrou a cauda de um cavalo. Um cavaleiro açoitou o animal, que se pôs a correr, a arrastar o homem pela cidade. O sangue riscou pedra e terra. A pele se esgarçou. Ossos quebrados ficaram expostos aos horrorizados olhares. Gritos de dor ensurdeceram os espectadores. A massa humana, mistura de carne e sangue, foi pendurada pelo pescoço para que se completasse o castigo escolhido por Simão. O espetáculo foi pequeno para a quantidade de ódio do sádico conde. Era preciso que temor e horror se espalhassem, não em palavras, que a elas o vento desfaz sem deixar rastro. Espetáculos são para ser vistos, vividos. Simão escolheu 100 homens entre os prisioneiros. Designou salteadores para que se encarregassem do castigo por aplicar. Os que se haviam atrevido a escarnecer da fé e do poder da Santa Igreja Católica, que haviam ousado desobedecer a ordens de legados enviados pelo Papa, que, destemidos, haviam enfrentado a armada dos Cavaleiros de Cristo,
Teriam os olhos perfurados, orelhas, narizes e lábios decepados. Mutilados, seriam conduzidos até Cabarete para que seus habitantes vissem a que se expunham os insubordinados, e decidissem se valia a pena proteger hereges e a imunda seita que transmitiam ao rebanho do Senhor. Cena dantesca foram obrigados a presenciar os habitantes de Brão. Amigos e parentes choravam os seus, sem possibilidade de socorrê-los ou de se furtar a tão miserável visão. Gritos da plateia, uivos de supliciados acompanhavam cada pedaço de carne arrancado por faca, cada osso quebrado, cada gota de sangue espirrado. Em correntes amarraram a fileira saída do inferno. A um guia encarregaram de conduzi-la pelas estradas que levavam a Cabarete. Porque Cabarete precisava conhecer o castigo dado aos infiéis. A cidade desafiava a igreja. Vivia a serviço da igreja cátara. Em Cabarete, não havia católicos. Perfeitos e perfeitas abriam casas, trabalhavam e pregavam, acolhiam fiéis e ministros exilados das cidades submetidas e ameaçadas. Seu senhor, Pedro Rogério, era fiel convicto, auxiliar ativo da heresia, e formou tropas com hereges proscritos e desapossados, decidido a enfrentar os cruzados. No início de 1210, Arnaldo tomou ciência das bulas pontificais expedidas para a mediação entre Raimundo VI de Toulouse e a Igreja, para a absolvição dos toulousianos. Tedes ainda não havia voltado de Roma. Arnaldo Amauri deslocou-se para Toulouse. Resolveu, por conta própria, encarregar-se da absolvição e do processo de purgação canônica do conde. Enquanto o chefe militar cercava e tomava cidades e castelos, o espiritual irrompia em Toulouse para espanto da população e dos cônsules que aguardavam Tédize. Na cidade condal, o clima entre católicos e cátaros não estava tão ameno quanto em outras cidades. Os toulousianos dividiam atos e opiniões, beirando uma guerra civil. Raimundo VI e seus cônsules negavam-se a perseguir os hereges e, vendo-os apenas como cidadãos iguais a quaisquer outros, davam-lhes a mesma proteção que dispensavam a católicos e judeus. Foulques, bispo de Toulouse, não tolerava infiéis nem simpatizantes e convenceu os católicos da necessidade de se colocarem do lado da igreja e das vantagens de uma aliança com os cruzados. Em pouco tempo, o bispo organizou uma confraria favorável à ação da cruzada. Os adeptos da confraria branca, encabeçada por Foulques, distinguiam-se por uma cruz costurada na altura do peito, igual à usada pelos cruzados. Tinham como missão instaurar uma milícia popular encarregada de aplicar diretrizes canônicas para a luta contra a heresia e a salvaguarda da paz de Deus. Incentivados pelo bispo, atacavam hereges e judeus, levavam-nos a julgamento, enviavam soldados contra recalcitrantes, pilhavam e destruíam suas casas. Os toulousianos revidaram, formaram uma confraria rival, a Negra, constituída pelas vítimas reais e as que se sentiam ameaçadas. A chegada de Arnaldo à cidade era motivo de grandes divergências. Para os defensores da fé católica, o abade representava o Santo Pai, digno de respeito, obediência e honra. Para os defensores dos direitos humanos, ele ligava-se ao desrespeito à liberdade dos cidadãos, era responsável pela excomunhão dos habitantes, pela interdição da cidade, logo, representante de ameaça e terror, da perversidade da lei do mais forte. Apesar das controvérsias, conde e cônsules receberam-no cortesmente, mas, quando o abade anunciou que viera para regularizar a situação do condado, recusaram-lhe o papel de mediador. Arnaldo insistiu. Os cônsules resistiram. O abade pressionou. Eles teimaram. O religioso ameaçou. Após muita discussão, consentiram que Arnaldo agisse sozinho desde que obedecesse às ordens de Inocêncio. O chefe de Cister estipulou, para a absolvição, o preço a ser pago pela população. Exigiu dinheiro para suprir as deficiências da economia da cruzada.
Os adeptos da confraria branca depositaram a quantia pedida, os da negra negaram-se a contribuir em proveito de cruzados. Nenhum argumento os convenceu de que deviam financiar exércitos que pilhavam e destruíam cidades e tinham como missão tolhê-los em direitos adquiridos, castigá-los por justos atos, massacrá-los, queimá-los por escolhas pessoais. O abade excomungou-os. Novamente. Interditou a cidade. Mais uma vez. Os tolosianos se renderam às evidências. Mesmo os da facção branca entenderam. Os soldados de Cristo exploravam-nos. Extorquiam-lhes dinheiro em troca do perdão que devia ser concedido gratuitamente. Queixaram-se ao bispo. Fouques, diante da arbitrariedade de Arnaldo, perdoou-lhes. Suspendeu excomunhão e interdição. Até Hereges reconheceu como bons católicos. Tolou-os e livrou-se de ameaças. Raimundo 6 graus Celsius continuou esperando por Tédese. Na primavera de 1210, os meridionais tentaram o restabelecimento da paz entre cruzados e o conde de Foix. Organizaram uma conferência. Entre os interessados, estavam Raimundo VI, Raimundo Rogério de Foix e Pedro II, que advogava pelo acordo que evitaria que terras vassalas de Aragão caíssem em mãos dos senhores do norte. Nada conseguiram. Simão nutria imensa hostilidade pelo conde de Foix desde que reagira ocupando sítios conquistados e traindo já traído juramento feito. Junho entrava em sua segunda quinzena quando Tédese chegou. Os tolosianos já tinham sido absolvidos pelo bispo, restava ao cônego receber a purgação canônica de Raimundo e seguir as instruções de Inocêncio. Tédese procurou Arnaldo. Contou-lhe que o Papa havia ordenado novo concílio para que aquele que tivesse provas contra Raimundo pudesse apresentá-las. Caso ninguém aparecesse para acusá-lo, o conde poderia justificar-se, cabendo-lhes libertá-lo das acusações de culpabilidade pela morte do legado. Impossível para o abade concordar com as ordens de Inocêncio. Arnaldo sabia que Raimundo, perdoado, não puniria hereges nem seus protetores. Eles continuariam asilados em Toulouse, e a cruzada teria sido inútil. Sabia ainda que Raimundo representara a submissão em Saint-Gilles e que sua participação entre os cruzados tivera como único objetivo proteger suas terras e ganhar tempo. O pior, para ele, era saber que não haveria acusador e o conde acabaria conseguindo reunir argumentos que o isentassem de culpa. Arnaldo tinha consciência de que a acusação repousava em bases fracas, insignificantes, pouco convincentes, até infundadas. Ficaria sem clara comprovação no curso do procedimento legal, obrigando-o a absolvê-lo do crime. Tédese acatou as observações do abade, mas eles não podiam dispensar a organização do concílio exigida pelo Papa. Caso transgredissem a ordem, seriam acusados pelos senhores franceses de abuso em relação aos direitos feudais e, possivelmente, perderiam a preciosa ajuda dos barões aliados. Arnaldo traçou a estratégia por seguir. Nada o impedia de organizar o concílio, executar as diretrizes pontificais dentro das regras prescritas. Apenas cuidaria para que se tornassem inaplicáveis. Precisava encontrar uma brecha que lhe permitisse punir o conde sem despertar animosidade. Só assim, teria oportunidade de cercar e tomar o condado de Toulouse, colocá-lo à disposição dos senhores do norte e retirar Raimundo de seu caminho. Encarregou Tédese de encontrar a solução. Enquanto o legado e abade confabulavam sobre a sorte de conde e condado, Simão decidiu a tomada de Minerva. A armada fora reforçada com contingentes vindos de Narbonne e de inúmeras outras regiões e países. Eram tantos homens, que o conde pôde distribuí-los em torno da cidade, na direção dos 4 pontos cardeais, munidos de catapultas para destruí-la. Entre as máquinas de guerra, uma, nomeada Mallevoisine, ultrapassava em tamanho as outras e, sozinha, fazia estragos irreparáveis. Simão a comandava. Os habitantes de Minerva rebatiam os bombardeios, mas era impossível vencer, como o nome dizia,
a malévola vizinha dos inimigos. Um grupo de defensores resolveu queimar a imensa engenhoca. Arranjou estopa, gordura e galhos secos. À noite, escalou a falésia. Desceu pelo leito do rio. Lançou-se sobre as sentinelas que a protegiam. Eliminou-as. Depois, fixou estopa e galhos secos sobre a armação da máquina. Untou tudo com gordura. Alumiou. Uma das sentinelas, em atendimento a necessidades fisiológicas, distanciara-se das outras instantes antes do ataque. Ao regressar, viu as chamas. Deu o alerta antes que os defensores pudessem alcançá-la. Calá-la para sempre. Os cruzados correram. Malvoisine foi salva. Sofrera apenas queimaduras leves que não impediram sua locomoção e seu funcionamento. No dia seguinte, soprava com fúria as balas que lhe entupiam a garganta. Pouco a pouco, sob o golpe de pesados pedaços de alimento que a máquina rejeitava e cuspira em direção à cidade, despencaram tetos, desmantelaram-se paredes. O poço reduziu-se a um monte de madeira e pedra, ruínas inacessíveis aos que precisavam matar a sede. As defesas naturais de Minerva, reforçadas por muralhas duplas que contornavam a cidade, também cederam sob o impacto da vigorosa artilharia. Não bastasse a superioridade de Malvoisine, outro ferrenho aliado se unia aos cruzados, o calor. Os assaltantes contavam com a água do rio, que, apesar de minguada, supria a sede de homens e animais. Os cercados padeciam em desvantagem. A cidade construída sobre a rocha abastecia-se com a única fonte de água disponível, o poço, agora destruído. Sem líquido, como resistir ao calor insuportável, ao sol que embrulhava a cidade de todos os lados, durante o dia inteiro, sem espaço para que nuvens resfriassem a rocha? O chão fervia, desprendia vapores afogueados que ressecavam o ar, sufocavam gente e bicho. Os defensores amolecidos, desidratados, não tinham ânimo ou forças para se aproximar das incandescentes muralhas, lançar pedras ou flechas, socorrer feridos, enterrar cadáveres. O povo sofria com calor, sede, doenças, mortes e carcaças amontoadas à espera de destino. A situação tornou-se insuportável. Guilherme de Minerva pediu para parlamentar com Simão. Monteforte declarou que só Arnaldo podia decidir acordos. O abade foi chamado. Arnaldo Amauri não demonstrava interesse na salvação de declarados inimigos de Cristo, mas, para evitar problemas com os franceses, desistiu do massacre. Propôs um acordo que, tinha certeza, não surtiria efeito e tornaria a reconciliação impossível. Que cada um escrevesse, em separado, suas condições. Esperava que as propostas apresentadas por Guilherme e Simão fossem inaceitáveis para ambas as partes. Foi exatamente o que aconteceu. O abade lamentou a falta de entendimento e ordenou a Guilherme que retornasse à fortaleza, que a defendesse como pudesse. Guilherme tinha consciência de sua impossibilidade de continuar a enfrentar o cerco. Fazia 5 semanas, a cidade sofria com aprisionamento, bombardeios e assaltos. Ninguém suportaria um único dia a mais. Como o senhor, não tinha o direito de exigir que seus vassalos sucumbissem a assédio aos arremessos dos cruzados. Capitulou. Entregou-se nas mãos de Simão. Minerva entrou para a lista dos sítios vencidos. Arnaldo Amauri resolveu o destino dos habitantes. Todos foram trazidos ao centro da cidade. Ao som do Te-Deum, os cruzados entraram. Os estandartes tremulavam no ar, triunfantes. No alto da igreja, fincaram a cruz. Arnaldo ofereceu salvação aos católicos que se reconciliassem com a igreja, aos hereges que abjurassem a falsa seita. Simão estranhou a misericórdia concedida pelo abade aos traidores de Cristo. Porque lhes oferecer a possibilidade de perdão se eram culpados. Muitos abjurariam e depois voltariam a professar verdades e calúnias que ofendiam a igreja.
Arnaldo ocupava a posição que lhe permitia condená-los sem possibilidade de absolvição. O abade tinha boas razões para discordar de Simão. Sabia que os bons cristãos não abjurariam, não renunciariam à sua fé e seriam punidos sem que precisasse levantar um único dedo acusador, sem que pudesse ser apontado como carrasco ou violador das normas da igreja. O abade reuniu os perfeitos. Pregou a fé católica, a obediência à igreja. Incitou-os à reconciliação. Nenhum abjurou. Em seguida, agrupou as perfeitas. Catequizou-as. Aliciou-as. Convidou-as a renunciar. Nenhuma aceitou a conversão. Mantiveram-se caladas. Serenas. Obstinadas na decisão escolhida. Uma grande fogueira acenderam do lado de fora da cidade. Em procissão, manietados, os cátaros saíram em direção ao sacrifício. 140 hereges foram enfileirados. Durante o trajeto, nenhum lamento, nenhum arrependimento, nenhuma demonstração de medo ou dúvida. Os cruzados prepararam-se para caçá-los caso algum resolvesse fugir. Estavam prontos para lançá-los ao fogo se o terror os fizesse paralisar. Espantados, viram-nos caminhar firmes, tranquilos, dignos da perfeição que diziam ter alcançado. Diante do fogo abrasado, precipitaram-se, sem um único movimento de hesitação. A fogueira de Minerva livrou a Igreja de Roma de boa parte do clero cátaro estabelecido no Languedoc. Purificou-a da incômoda praga que carcomia suas entranhas. Desinfetou-a da perigosa doença. Não exatamente dos malefícios de outra crença, de outra fé, mas da audácia de alguns de fazer uso da tolerância, do crime de outros de ousar pensar de forma diferente da que pensava a religião que se elegeu verdadeira, correta, universal. Enquanto a fortaleza de Minerva era tomada, Tédise descobriu como impedir Raimundo VI de se justificar sem que pesasse sobre eles nenhuma dúvida quanto à pertinência da ação, sem que sofressem nenhuma recriminação. Utilizou-se das palavras de Inocêncio em carta enviada, no qual dizia: queremos que o conde de Toulouse, enquanto aguarda o concílio, execute nossos pedidos, para entender a expressão nossos pedidos com o sentido de nossas ordens e privilegiá-la como condição essencial, estabelecida pelo Papa, para que o conde fosse ouvido. Como Raimundo não havia ainda regularizado os pontos secundários, eles teriam, a partir das instruções pontificais, como declarar que não poderiam ouvi-los sobre os pontos capitais, porque se encontrava comprometido pelo desrespeito às pequenas cláusulas impostas por Inocêncio. Arnaldo aprovou a manha jurídica com que Tédise torcia as palavras de Inocêncio. De agora em diante, somente após regrar os pontos secundários, Raimundo poderia ser beneficiado com a palavra. Marcaram o concílio em Saint-Gilles. Raimundo, tão logo se certificou da data de seu pronunciamento, tratou de pôr em ordem alguns pedidos feitos por Inocêncio. Parecia ter escutado que Tédise e Arnaldo tramavam contra ele. Assinou contratos sobre justiça e direitos senhoriais, fez acordos para salvaguardar a paz na Provença, aumentou rendimentos episcopais, devolveu terras usurpadas a bispados, prestou juramento de fidelidade a prelados. Nada podiam fazer contra Raimundo. Ele regrara, praticamente, todos os pontos secundários. Seria arbitrariedade negar-lhe a palavra. Assim entenderam amigos, parentes e vassalos. Enganaram-se todos. Abade e cônego ignoraram contratos, acordos, promessas e benefícios. Acusaram-no de desobediência às ordens de Inocêncio. Recusaram-lhe a defesa. Excomungaram-no por unanimidade. O ódio respingou-lhe de lágrimas olhos e faces quando percebeu que não lhe dariam a palavra. Não discutiu. Não argumentou. Abandonou o recinto ao lado de seus vassalos. Montou em seu cavalo. Retornou a Toulouse. A notícia da rendição de Minerva espalhou-se rapidamente. Vencida Minerva, como defender cidades menos fortificadas?
Incômoda sensação de que perdiam a luta invadia os occitânicos. Entre os cruzados, reunidos perto de Carcassonne, festejavam-se a vitória, o castigo dado aos infiéis. Depois das comemorações, decidiram o próximo cerco. A fortaleza de Termes foi a escolhida. As medidas que deviam ser tomadas